Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para dar sequência ao estudo da obra O que é o Espiritismo. Estamos utilizando essa tradução de Evandro Noleto Bezerra. E hoje nós estamos ali naquela parte do diálogo de Kardec com o cético. Nessa época, havia uma abundância muito grande de fenômenos e era inevitável que se houvesse muito comentário a respeito. E fora dos estudiosos espíritas da época, havia ali muitos artigos levianos, maldosos, irônicos a respeito da doutrina. Muitos céticos, sem nenhum conhecimento, produzindo matéria referente e contestando o espiritismo. Kardec, ele se recusava a conversar com os gracejos, aqueles que estavam brincando, aqueles que estavam levando com ar de anedota. Com esse ele não produzia resposta. Porém, com aquele adversário que, mesmo irônico, tivesse trazendo questões doutrinárias, ele, com muito bom senso, produzia respostas, das quais colocava na Revista Espírita, e também foi o que originou a produção desse livro. A gente vai reparar que as respostas do Kardec, elas não tinham cunho de defesa, elas não tinham ali nenhuma pretensão, senão reproduzir o ensinamento dos espíritos, são dúvidas e questões que talvez nós tivéssemos. Nós estudamos no primeiro momento o diálogo dele com o crítico, e nós verificamos que o crítico, ele já tinha uma opinião formada e nenhuma pretensão ali, aparentemente, de mergulhar no conhecimento doutrinário do espiritismo, O que ele queria era, de uma certa forma, um ataque. E Kardec, então, ele é bem rápido, Ele é bem, assim, direto nesse diálogo. Ele não alonga tanto, igual ele alonga com o cético, que o cético é aquele que nós já aprendemos também, que ele tem dúvidas, Ele tem questionamentos, ele não acredita, mas ele também não duvida. Então, e ele traz questões muito próprias com o nosso cotidiano. E nessa daqui, o ano também de 1850, meados do século XIX, estávamos vivendo uma revolução na ciência, A ciência era uma época do positivismo, e nós estudamos isso a semana passada no vídeo O Sobrenatural e o Maravilhoso, Que algumas dessas ideias, para aqueles que não mergulhavam no estudo e no conhecimento da ciência espírita, parecia ter características sobrenaturais, e nós vimos que não tinha. E hoje, então, Kardec ele dá algumas respostas referente à oposição da ciência. E o visitante pergunta, dissestes que vos apoiais em fatos, mas é a opinião dos sábios, daqueles que os contestam ou os explicam de modo diferente do vosso, que se opõem a vós, porque eles não deram a devida atenção aos fenômenos das mesas girantes? Se nisso houvesse notado alguma coisa séria, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários, e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Os sábios não serão os faróis das nações, e o dever deles não será espalhar a luz? Por que teriam deixado de fazê-lo quando se lhe apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? Nós vamos encontrar também Kardec falando a respeito desse mesmo assunto na Revista Espírita de 1859, no artigo de junho. Antes de ler a resposta do Kardec ao cético, nós vamos fazer aqui uma passagem no mês de junho de 1859, Intervenção da Ciência no Espiritismo. Para começar, grave erro é pensar que todos os cientistas estejam contra nós,
pois que o espiritismo se propaga precisamente na classe mais esclarecida. Se ela jamais se houvesse enganado, então sua opinião poderia pesar na balança. Então Kardec traz aqui para nós que a ciência, muitas vezes, ela repeliu fatos que depois vieram a se tornar grandes descobertas, grandes revelações. Muitas vezes a ciência, ela é precipitada numa análise, né? Ela não observa e dá ali uma resposta, uma conclusão. Então é isso que Kardec traz para nós aqui nesse momento. Repeliu ela como quimeras, uma porção de descobertas que mais tarde ilustraram a memória dos seus autores. E ele vai relatar, tanto na resposta que a gente vai fazer a leitura, quanto aqui nesse artigo da revista de 1859. Esses fatos que ela repeliu e que depois vieram a ser confirmados. E ele coloca uma notinha: seu erro é resolver certas questões um pouco levianamente, confiando demasiadamente em suas luzes, antes que o tempo se tenha pronunciado, assim se expondo a receber o desmentido da experiência, né? Então, às vezes, ela observa ali com muita rapidez, sem fazer um estudo aprofundado, e recusa essas verdades, que no seu tempo elas vão serem confirmadas. E no caso da ciência também, ela se equivocou, ela errou em querer experimentar os espíritos como se experimenta algo em laboratório, em tubos de ensaios, né? Ela quis controlar algo que não tem esse controle. E aí, na sequência, Kardec vem trazendo para nós aqui a questão, já no final do artigo, ele fala que aquele que quisesse ter conhecimento da vida de um animal, ele não fica ordenando o que o animal faz, mas ele aguarda e observa este animal no seu habitat natural e vai anotando, né? Vai verificando como é o seu comportamento. Quando é o espírito, mais ainda, ele precisa ter esse tipo de atitude, de observar sem querer impor. O simples bom senso nos mostra que, com mais forte razão, assim deve ser com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes que as dos animais. E para a gente poder ir para a resposta, eu queria trazer esse texto da Revista Espírita, que ele fala o seguinte para nós: dizem que os seres invisíveis se comunicam. Esse texto, ele é de um médico, né, de um cientista, doutor em medicina, que antes ele era incrédulo, ele não acreditava no espiritismo. Só que ele foi observador, ele foi investigativo, ele estudou, ele debruçou-se sobre as obras de Kardec e depois ele deixou de ser um incrédulo. E ele faz um texto, e esse texto ele é publicado na revista de 1859. E são palavras dele. Dizem que os seres invisíveis se comunicam. Por que não? Antes da invenção do microscópio, suspeitávamos da existência desses milhares de animáculos que causam tanta devastação em nossa economia? Onde a impossibilidade material da existência no espaço de seres que escapam aos nossos sentidos? Acaso teríamos a ridícula pretensão de saber tudo e dizer que Deus nada mais nos pôde ensinar? Se esses invisíveis que nos cercam são inteligentes, por que não se comunicariam conosco? Se estão em relação com os homens, deve representar um papel no destino e nos acontecimentos. Quem sabe se não serão uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas que não suspeitamos? Que novo horizonte isso abre ao pensamento? Que vasto campo de observação! A descoberta do mundo invisível seria muito diversa da descoberta dos infinitamente pequenos. Seria mais que uma descoberta, seria toda uma revolução nas ideias. Que luz daí pode surgir? Quantas coisas misteriosas seriam explicadas? Os que nisso acreditam são levados a ridículo. Mas o que prova isso? Não aconteceu o mesmo com todas as grandes descobertas?
Cristóvão Colombo não foi repelido, coberto de desgosto e considerado um insensato? Essas ideias, disseram, são tão estranhas que a razão as recusa. Teríamos rido na cara de quem, há somente meio século, tivesse dito que em apenas alguns minutos nos corresponderíamos de um a outro extremo do mundo. Teríamos rido também se alguém nos falasse que pudéssemos estar juntos nessa ocasião, né, usando as tecnologias da internet. Que em algumas horas atravessaríamos a França, que com a fumaça de um pouco de água fervente, um navio navegaria contra o vento. Que da água seriam tirados os meios de iluminar e de aquecer. Se um homem tivesse proposto iluminar toda Paris em 1 minuto com uma única fonte de uma substância invisível, teria sido enviado ao hospício. Seria acaso mais prodigioso que o espaço fosse povoado de seres pensantes que, depois de haverem vivido na Terra, deixaria o seu invólucro material? Não encontrando no fato a explicação de uma porção de crenças que remonta à mais alta antiguidade? Não é a confirmação da existência da alma, de sua individualidade depois da morte? Não é a prova da própria base da religião? Mas a religião só vagamente nos diz que se tornam as almas. O espiritismo a define. Que podem objetar os materialistas e os ateus? Vale a pena aprofundar semelhantes coisas. Então, esse aqui foi o artigo que esse sábio, né, cientista da área da medicina, depois de estudar as obras, escreveu. Então, nós vamos aqui na resposta de Kardec ao visitante, né? O visitante, ele indaga, ele questiona por que todos os cientistas são contra a doutrina espírita. Kardec, traçastes o dever dos sábios de modo admirável. É de lamentar-se, porém, que eles tenham esquecido em mais de uma ocasião. Mas, antes de responder à vossa judiciosa observação, cumpre-me assinalar um erro grave que cometestes, dizendo que todos os sábios são contra nós. Como vos disse há pouco, é justamente na classe ilustrada que o espiritismo faz maior número de prosélitos, e isso em todos os países do mundo. Entre seus adeptos, há grande número de médicos de todas as nações. Ora, os médicos são homens de ciências, os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letra, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignatários, os eclesiásticos, e etc., que se agrupam ao redor da sua bandeira. Não são pessoas em quem não se deva reconhecer certa dose de ilustração. Então, só há sábios na ciência oficial e nos corpos constituídos? Pelo fato de ainda não ter o espiritismo adquirido o direito de cidadania na ciência oficial, merecerá ser condenado? Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião teria nesse caso grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. A ciência não repeliu como quimeras uma porção de descobertas que mais tarde ilustraram a memória de seus autores? Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo científico que a França se absteve da iniciativa do vapor? Quando Fulton veio ao campo de Boulogne apresentar o seu primeiro plano a Napoleão I, que o confiou o exame imediato ao Instituto, não concluiu este que aquilo era um sonho impraticável e que não se devia ocupar com ele? Devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes e que sejam justificados os epítetos triviais? Que, à força de mau gosto, certas pessoas se comprazem em prodigalizar-lhes? Certo que não. Não há pessoa sensata que não faça justiça ao seu saber eminente, sem, contudo, deixar de reconhecer que eles não são infalíveis e, portanto, que as suas sentenças não são inapeláveis, sobretudo no que se refere a ideias novas, né? É aquela pressa que às vezes a gente tem de chegar a uma conclusão e aquela condição da gente determinar uma parte e concluir que aquilo ali é o todo, né?
Então, não são todos os cientistas que são contra o espiritismo, todas as pessoas inteligentes, cientistas, que têm ali conhecimento, que buscam conhecimento, eles não estão somente dentro das áreas cujo a ciência considera. Então, Kardec coloca aqui para nós vários profissionais, várias pessoas, vários estudiosos também, que também têm opiniões e que as opiniões deles são válidas, né? E que a gente não pode pegar uma parte e considerar que aquilo ali é um todo, que é necessário esperar. E que na condição de humanos, que a gente está aqui, né, na condição de encarnados aqui na Terra, com os nossos 5 sentidos, a pobreza dos nossos 5 sentidos, a gente às vezes não compreende muitas coisas, né? Então, muitas coisas a gente tem dificuldade de compreensão e é preciso estudar mais, é preciso considerar outras opiniões, é preciso ser mais investigativo e não ir deduzindo as coisas. Ter a consciência que somos falíveis, né? A gente está propício ao erro. E aí já diz o ditado, errar é humano, né? A gente não pode ficar persistindo nesse erro. Seguindo aqui, Kardec, o visitante indaga a Kardec: admito perfeitamente que eles não sejam infalíveis, mas não é menos verdade que, em virtude do seu saber, a opinião deles vale alguma coisa, e que se ela tivesse do vosso lado, daria grande peso ao vosso sistema. Kardec: admiti também que ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Se quisestes construir uma casa, confiaria esse trabalho ao músico? Se estivesse doente, procuraria um arquiteto? Se tivesse um processo contra vós, buscareis a opinião de um dançarino? Finalmente, quando se trata de uma questão de teologia, alguém irá pedir a solução a um químico ou um astrônomo? Não. Cada um tem a sua especialidade. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Os do espiritismo têm como agentes inteligências que possuem independência, livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos, escapando, portanto, aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos. Estão, por conseguinte, fora do domínio da ciência propriamente dita. A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos como experimenta uma pilha voltaica. Foi mal sucedida como devia ser, porque agiu visando a uma analogia que não existe. E depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação, juízo temerário, que o tempo se encarrega de reformar todos os dias. Como já reformou tantos outros, restando aqueles que o admitiram a vergonha do erro, de se haverem levianamente pronunciado contra o poder infinito do Criador. As corporações científicas não podem, nem jamais deverão pronunciar-se nesta questão. Isto não é da sua alçada, como também não é da sua competência decretar se Deus existe ou não. É, pois, um erro fazê-la juiz em semelhante caso. O espiritismo é uma questão de crença pessoal, que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, mesmo que lhe fosse favorável, não tem o poder de forçar convicções. Quando a opinião pública se tiver formada a respeito, os membros dessas corporações a aceitarão, sob o poder dos fatos. Deixai passar essa geração e com ela os prejuízos do seu obstinado amor próprio, e vereis que se há de dar com o espiritismo o mesmo que se deu com tantas outras verdades tão combatidas, e que agora seria ridículo duvidar. Hoje chamam loucos aos crentes, amanhã será a vez dos que não creram. Exatamente como se deu com os que acreditavam no movimento da rotação da Terra. Nem todos os sábios, porém, julgaram do mesmo modo, e notai que agora chamo sábios os homens de estudo e saber, tenha ou não um título oficial. Muitos fizeram o seguinte raciocínio: não há efeito sem causa,
e os efeitos mais vulgares podem conduzir-nos à solução dos mais difíceis problemas. Se Newton não tivesse prestado atenção à queda de uma maçã, se Galvani houvesse repelido sua serva e tomasse por visionária e louca, quando ela falou das rãs que dançavam no prato, talvez até hoje ignorássemos a admirável lei da gravitação universal e as fecundas propriedades da pilha elétrica. O fenômeno, burlescamente designado sob o nome de dança das mesas, não é mais ridículo que a dança das rãs, e talvez encerre alguns desses segredos da natureza, os quais, quando se tem a chave para explicá-los, revoluciona a humanidade. Eles disseram ainda, já que tanta gente se ocupa com eles e homens notáveis fizeram dele objeto de estudo, é porque existe alguma coisa em tais fenômenos. Uma ilusão, uma farsa, se o quiserem, não pode ter esse caráter de generalidade. Poderia seduzir um círculo, um agrupamento de pessoas, mas não daria a volta ao mundo. Guardemo-nos, pois, de negar a possibilidade do que não compreendemos, sob pena de receber, cedo ou tarde, um desmentido, que não faria jus à nossa perspicácia. Então, aqueles considerados estudiosos, homens de ciências, intelectuais, é necessário dar-se o tempo e o estudo necessário a respeito de um fato antes de produzir uma opinião que mais tarde pode vir a ser desmentido, seria leviano da nossa parte. E aí Kardec traz para nós aqui, eu queria estar colocando junto o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 8, ele traz para nós um texto referente à aliança da ciência e da religião. Em momento algum, o Espiritismo tem ali a pretensão de ir contra a ciência. Pelo contrário, em toda a sua obra, a gente vai verificar que Kardec nos orienta que onde a ciência avançar, o Espiritismo dá um passo para trás. Ela aguarda, A última resposta sempre será ali da ciência. Só que o Espiritismo, ele não fecha nenhuma das respostas, porque a ciência que a gente tem hoje, ela é materialista. E quando a gente se refere à ciência, que a ciência não está fechando nenhuma resposta, que é preciso aguardar novas revelações, nós estamos também trazendo a ciência espiritual. Essa ciência que vai considerar a matéria que nós somos capazes de ver e a matéria das quais a nossa percepção, os nossos 5 sentidos, não alcança. E nesse contexto, Kardec traz para nós a seguinte explicação. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separa, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatada pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem resistir-lhe em lugar de as lhe abandonarem. Na sequência aqui, a gente vai dar um pulo nessa leitura, mas quem puder ir lá depois, faça o estudo desse capítulo, dessa questão da aliança da ciência e da religião. Verifica-se que não existe aqui a pretensão de uma ocupar o lugar da outra, mas de ter um traço, de ser uma união. Então, o Espiritismo ele não combate nem a religião, nem a ciência, mas ele se coloca como um traço de união a essas duas potências.
Seguindo na leitura do que é o Espiritismo, o crítico faz a seguinte indagação: muito bem, eis aí um sábio que raciocina com sabedoria e prudência, e, sem ser sábio, eu penso como ele. Notai, porém, que ele nada afirma, mas duvida. Ora, qual é a base em que se firma a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, a possibilidade de eles se comunicarem conosco? Allan Kardec. Essa crença se apoia sobre o raciocínio sobre os fatos. Eu próprio não a adotei, senão depois de meticuloso exame. Tenho adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas. Sondei, perscrutei essa nova ciência nos seus mais ínfimos refolhos. Busquei a explicação de tudo, porque só aceito uma ideia quando lhe conheço o como e o porquê. Eis o raciocínio que me fazia um sábio médico, outrora incrédulo e hoje fervoroso adepto. Dizem que seres invisíveis se comunicam, e por que não? E aí ele faz aqui aquela leitura que nós fizemos com relação à revista, ao artigo espírita, né? Da revista de 1859, de junho. Então, eu não vou lê-lo novamente, e a gente vai dar um pulo na sequência. Então, ele traz, né, esse artigo do médico, que antes era incrédulo e depois de ter estudado a doutrina espírita, chegou à conclusão que os seres invisíveis, fez essa analogia aos seres minúsculos, né, infinitamente pequenos, que antes a gente também não conhecia, e a descoberta, o microscópio, ele trouxe para nós essa possibilidade, e ela não é mais incrível, ela não é diferente da possibilidade de seres invisíveis que são inteligentes e se comunicam conosco. E ele vem concluindo: eis as reflexões de um homem de ciência, mas de um cientista despretensioso. Olha o que Kardec fala a respeito desse cientista, né? Eis as reflexões de um homem de ciência, mas de um cientista despretensioso. São também as de uma multidão de homens esclarecidos. Eles viram, não superficialmente e de ânimo prevenido, estudaram seriamente, sem partido fixo, e tiveram a modéstia de não dizer, não compreendo, logo isso não é verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, acreditais que todos esses homens do mais alto valor as teriam adotado? Que por tanto tempo pudessem ser vítimas de uma ilusão? Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós, povoando o espaço, e só esta consideração já devia bastar para existir uma circunspecção. Quem poderia pensar até pouco tempo que uma única gota de água límpida encerrasse milhares de seres, cuja extrema pequenez nos confunde a imaginação? Ora, eu digo que é mais difícil a razão conceber seres tão diminutos, providos de todos os nossos órgãos de funcionamento como nós, do que admitir aqueles que damos o nome de espíritos. E aí o visitante, para encerrar essa parte, né, da oposição à ciência, ele faz a seguinte afirmação: sem dúvida, mas a possibilidade de uma coisa não nos autoriza a concluir que ela exista. De acordo, mas não podeis deixar de... Aí Kardec, né, dá a resposta para ele: de acordo, mas não podeis deixar de convir em que, desde que uma coisa não é impossível, ela já avançou muito, porque a razão não a repele. Resta, pois, constatá-la pela observação dos fatos. Ora, essa observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou por todas as vicissitudes por que tem passado o mundo, encontrando-se entre os povos mais selvagens, no estado de ideias inatas e intuitivas, e tão gravadas no pensamento como a do Ser Supremo e da existência futura. O Espiritismo, pois, não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem, ou talvez melhor que nós. Somente ele não era ensinado, senão com
precauções misteriosas que o tornavam inacessível ao vulgo, abandonado de propósito no lamaçal das superstições. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, umas espontâneas e outras provocadas. Entre os primeiros estão as visões e as aparições, ambas muito frequentes, os ruídos, barulhos e movimentações de objetos, sem causa material, e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais e hoje nos parecem simples, porque não admitimos o sobrenatural, visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são os obtidos por intermédio de um médium. Então, a doutrina espírita, ela é uma ciência, e como toda ciência, ela é necessário se debruçar sobre o conhecimento, buscar as informações, ir direto na fonte, abeberar desse conhecimento, para que a gente possa construir alguma opinião. A princípio, o que a gente precisa é estar estudando. E o fato da gente estar estudando vai abrindo ali, vai levantando alguns véus que antes a gente considerava sobrenatural, a gente considerava impossível, milagroso, e a gente vai ver que isso não existe dessa forma, que para tudo existe uma explicação. Por isso é tão necessário que a gente vá na obra da codificação e que estude e faça um estudo metódico, didático, né? Aquele estudo que a gente vai ali e consegue tá vendo uma sequência. O estudo ele tem que ter uma sequência, porque existe um encadeamento de ideias. Se a gente faz aleatório, a gente pode perder esse encadeamento de ideia, né? Existe uma construção ali do conhecimento. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós voltamos a semana que vem com as falsas explicações dos fenômenos. Que Jesus nos abençoe e até a próxima sexta-feira.